Tem dado muito que refalar a reportagem da jornalista da TVI, Ana Leal, que partiu em busca de histórias escondidas de uma religião com a qual já todos nós nos cruzamos. As testemunhas de Jeová ainda são uma seita. É uma seita revolucionária. Uma seita revolucionária é aquela que acredita que este mundo já não tem emenda possível. Em que esta fotografia devia ter cerca de 4 anos, que foi mais ou menos a altura em que os meus pais ingressaram nesta organização. Sentiu-se manipulado? Completamente. No início era bom, porque pensava que ia ter a vida eterna, mas também era muito difícil pelo facto de não poder fazer coisas normais que as crianças da minha idade faziam, festejar aniversários. Maria, uma salva de palmas. Natal, Páscoa, não receber presentes, para mim era uma coisa muito triste. Fiquei com uma depressão, fiquei durante muito tempo fechada aqui no quarto. Era chegar da escola, estudar os livros, as sentinelas, tudo para, nos dias de reunião, está tudo pronto e eu poder comentar. Eles propõem uma leitura da Bíblia que leve ao condicionamento do comportamento das pessoas, no sentido das pessoas viverem de uma maneira que é considerada mais adequada. Ao nível da minha intimidade, eu permiti que eles tivessem uma palavra a dizer. Tudo o que não seja uma relação vaginal é pecado. Estes são apenas alguns dos pecados capitais a que se juntam, entre outros, a masturbação, a apostasia, quando alguém se desvia da adoração verdadeira, pornografia, aqui está incluída a homossexualidade, sexo grupal, tortura sádica. Pecados que podem levar a uma comissão judicativa, uma espécie de tribunal eclesiástico presidido por anciãos, um dos mais altos cargos na hierarquia. Tudo é resolvido dentro da organização, incluindo crimes como abuso sexual de menores. A regra para as testemunhas de Jeová é que os conflitos que existam entre irmãos devem ser resolvidos apenas dentro da congregação. As regras são bem claras e são para cumprir. Está tudo nestas cartas escritas pelo corpo governante da organização. E para esta conversa tenho então na minha companhia a Ana Leal. Olá Ana, muito boa tarde. Oh Ana, estava a rever estas imagens e a pensar o que é que te terá a ti chocado mais no meio disto tudo, porque há aqui uma coisa que me parece transversal, que é a falta de liberdade. Exatamente. E é por aí, quando me perguntas o que é que mais me chocou, e para mim foi uma descoberta também, devo confessar isso, porque não fazia a mínima ideia que estas pessoas não tinham essa liberdade. Eu, quando me comecei a encontrar com as primeiras pessoas que estavam disponíveis e dispostas a participar numa reportagem destas e a ajudarem, pessoas, devo dizer, que ainda estão na organização, ao contrário do que muitas pessoas me disseram através de mails, que eram ex-testemunhas de Jeová. Não foram só ex-testemunhas de Jeová que colaboraram e ajudaram na realização desta reportagem. E todas elas ajudaram a estar de lá dentro, provavelmente porque não estão bem. Exatamente. Porque não querem o tal corte com os familiares. Com filhos, estamos a falar de pais, estamos a falar de filhos que, se saírem, terão que cortar relações com os próprios pais e vice-versa. E, portanto, estas pessoas não dão esse passo e ainda não tiveram coragem para o fazer, precisamente porque o que está aqui em causa é esse corte com a liberdade de poderem escolher sair da organização, porque sabem perfeitamente que as consequências são inevitáveis e são dramáticas do ponto de vista pessoal. É como recomeçar uma vida do zero. Começares uma vida do zero, mas começares com cortes graves, ou seja, na tua existência. A todos os níveis. É um corte radical e é o recomeçar do zero a todos os níveis. Quando eu falo do ponto de vista pessoal, é alguém que é como se de repente fosse atirado cá para fora, para o nosso mundo, sem qualquer tipo de apoio.
sem qualquer tipo de laço afetivo, porque a maior parte destas pessoas vivem em função da religião e, portanto, é como se vivessem ali num gueto em que tudo o que é exterior não interessa. Mas quer dizer, não interessa, mas depois vive tudo debaixo de uma campânula, vamos dizer assim, que é a religião que supostamente justifica tudo. Justifica as proibições, justifica as regras, justifica a vida que se preconiza aqui, não é? E eu pergunto se, à medida que foste ouvindo estas pessoas, se na verdade a fé, verdadeira fé, faz sentido no seu coração, já que estas pessoas... aquilo que relatam é um rol de proibições. Onde é que fica a fé no meio de tudo isto? Essas pessoas consideram-se eleitas. As que ainda estão de corpo e alma na organização consideram-se eleitas e, portanto, acreditam, têm essa fé de que serão as únicas que irão sobreviver ao Armagedão. Acreditam nisso. E são as únicas que vão chegar ao perigo. Exatamente, e tudo se rege em função disso. Não é? Toda a vida, todas as rotinas, desde na escola, às crianças, o dia-a-dia de quem trabalha, porque estas pessoas trabalham, tudo funciona nessa perspectiva da perfeição, daquilo que acreditam que para chegarem ao paraíso e para sobreviverem terão que cumprir com essas regras. Quem não está feliz são as pessoas que começaram a perceber que há uma série de limitações com as quais não concordam e com as quais não conseguem ser felizes. Eu acho que o Zé Carlos Malato, por exemplo, explicava isso muito bem. Sim, na reportagem, que é, ele dizia a determinada altura que nunca tinha sido aparentemente tão feliz nesse tempo, mas, porque há um mas, até o dia em que começa a querer descobrir o mundo, a parte da sexualidade e, portanto... isso não lhe era permitido. Isso não era, exatamente, isso não lhe foi permitido e por isso saiu. E essas pessoas que hoje em dia colocam todas essas dúvidas são as que perceberam que querem ser muito mais do que aquilo. E provavelmente por isso não têm espaço numa organização com estas características. Não têm, definitivamente não têm espaço. Aliás, os conselhos são mesmo para a desassociação, a expulsão e para que os familiares cortem relação com quem quiser sair. Já vamos falar destas restrições e até de algumas alterações bastante recentes que a Ana vai dar aqui a conhecer daqui a um minuto. A vista, e que talvez mais me tenha surpreendido, é a proibição, ou pelo menos a sugestão, se calhar a proibição, tu poderás dizer melhor, de não tirar um curso superior. Não é uma proibição. Uma sugestão. Eles desaconselham. O termo exato é desaconselham. E tivemos casos, inclusivamente, de pessoas que confirmaram isso mesmo. Quando quiseram tirar um curso superior, receberam a visita dos anciãos em casa para tentar perceber que tipo de livros é que andavam a ler, o que é que andavam a fazer. Para aspirarem a tirar um curso superior. Exatamente, porque é uma forma também de manter as pessoas na ignorância, porque obviamente que frequentando uma universidade, isto é a minha leitura, frequentando uma universidade... com gente que... com conhecimento. Com conhecimento, com mente aberta, e há uma mistura de culturas normalmente muito interessante e muito rica, não é? Exatamente, e começas a questionar, que é isso que eles querem evitar. Começas a fazer perguntas, porque o saíres para o mundo exterior, obviamente, que és confrontada com muitas questões, com muitas contradições. E ali não há espaço para isso, não há espaço para questionar. Então deixa-me ir um bocadinho mais fundo. Então, mas se assim é, se toda a gente seguisse esta indicação, tu não tinhas médicos, porque precisas de um curso superior, tu não tinhas magistrados, tu não tinhas advogados, tu não tinhas, quer dizer, tinhas o setor primário e secundário a funcionar no terciário. Eles, a parte da justiça, pelos vistos, resolvem internamente, exatamente, não é? Dispensam. É verdade, a parte, dispensam isso, não é? Porque resolvem tudo internamente. E, portanto, não veem nos juízes, na própria polícia, aliás, está por escrito isso, que não é para contar qualquer tipo de crime que aconteça dentro da organização. Fora da comunidade. Fora, mas dão os exemplos, falam em advogados, polícias, não podes falar de uma dessas pessoas. Não é aconselhado a fazerem-no, porque o ideal é resolverem dentro de portas, dentro da organização. É uma forma, novamente, de tentarem controlar o que querem esconder dentro da organização, mas também convém aqui referir, e nunca é demais falar sobre isto, que é a maior parte das famílias, porque as pessoas, eu fui muito confrontada com isto,
como se as pessoas, as famílias que vão aos salões, tivessem acesso a este tipo de informação. E a pergunta é, mas são famílias normais, pessoas boas? Com certeza que são, Fátima. Eu não estamos a falar, nem a querer diabolizar as famílias que estão nesta religião. Não é disso que se trata. Mas elas não têm acesso, de facto, a estas normas. E o que está aqui em causa é precisamente isso, porque o que chega, vindo das cúpulas dos Estados Unidos, da sede-mãe, chega apenas às mãos dos anciãos, mas que não partilham isto com as próprias famílias. Então quando é que elas descobrem que não é aconselhável isto ou aquilo? Quando pensam fazê-lo? Não, o que faz parte das rotinas, obviamente, isso sabem, não é? O não comemorarem os aniversários, o Natal, o ser desaconselhado a ir para a universidade, obviamente que sabem e acreditam que isso é o ideal e que isso é o normal. Eu estava-me a referir, por exemplo, à ocultação de crimes, que ainda muitas delas estão incrédulas. Eu recebi e-mails de pessoas que não acreditam. E eu pergunto, mas como é que é possível não acreditarem se eu mostrei documentos da própria organização? Aliás, tu tens aí um documento. Aliás, isto tive agora acesso, hoje, nomeadamente, que são orientações vindas novamente dos Estados Unidos. É uma espécie de checklist de orientações que vai para ser cumpridas, para teres uma ideia, até 2015. 31 de dezembro de 2015, e que são orientações para os anciãos para destruírem todos os documentos comprometedores para a organização. E, nomeadamente, posso, só para recordar aqui algumas das coisas, nesta checklist, portanto, pedem mesmo para uma checklist para a auditoria de arquivos, assinalar as caixas à medida que finaliza esta tarefa, portanto, para pôr uma cruzinha. E depois refere que são todos os assuntos e minutas das reuniões de anciãos, desde notas de reuniões, notas pessoais, ou seja, aqui está, mais uma vez, uma prova de que eles querem destruir tudo o que seja comprometedor. E que ponha em causa, obviamente, as coisas que eles têm andado a esconder. Eu acho, isto é a minha leitura, que isto tem a ver com, eu acho que muito brevemente vai rebentar mais um escândalo em Inglaterra, como aconteceu de resto na Austrália. Está uma comissão de investigação precisamente a investigar as testemunhas de Jeová em Inglaterra e, portanto, provavelmente, muito em breve, há meses que isto está a acontecer, já há muita informação vamos ser confrontados com mais um escândalo, porque a Austrália foi um escândalo quando se soube que durante 6 décadas ocultaram e omitiram abusos sexuais dentro da organização cometidos por pessoas das testemunhas de Jeová. Qual foi o impacto que tu tiveste com esta reportagem? Feedbacks que te chegaram? Porque eu imagino que tenha mexido muito com as pessoas. Eu vi a reportagem e calculei o que é que poderia ir na cabeça das pessoas, não é? Houve duas visões que é normal acontecer numa reportagem com estas repercussões. Foi a reportagem mais vista do ano, para teres uma ideia, que, por um lado, as pessoas que ainda continuam incrédulas dentro da organização, e que eu só consigo compreender, e incrédulas na parte dos abusos sexuais, só consigo perceber isto de uma forma que é a lavagem cerebral, porque não é normal que perante os documentos que eu apresentei as pessoas ainda tenham dúvidas, não é? Só não vê quem não quer, que é mesmo assim. Por outro lado, pessoas que estão dentro da organização a quererem testemunhar, a pedirem-me uma segunda reportagem, porque ganharam coragem para dar a cara e para relatar o seu testemunho, contarem na primeira pessoa o que estão ainda a viver. E por outro lado ainda, outras pessoas que não têm coragem e que dizem mesmo que não têm coragem para o fazer porque têm medo de cortar os tais laços com os familiares e, portanto, vão se manter ali, estão infelizes e vão se manter ali porque não têm coragem de dar esse passo. Claro. Aliás, é fácil de perceber que, por exemplo, este documento que eu tive acesso só pode vir de dentro da organização, de pessoas que não concordam. Pensar um bocadinho, não é? claro. Porque se isto só chega às mãos dos anciãos... E se tu o tens, e se eu tenho, é porque alguém me deu, não é? E, portanto, serão pessoas que não querem pactuar com isto, mas que não têm coragem de sair. Ainda. Bom, minha querida Ana, muito obrigada pela tua presença aqui. Acho que é importante ir falando destes temas, que são temas, enfim, não são só temas que dão muito a falar, mas dão, acima de tudo, aqui uma oportunidade às pessoas de refletir, não estando aqui a fazer a apologia do que quer que seja, mas acho que é importante refletir sobre aquilo que vai acontecendo na nossa sociedade. Ficamos à espera da tua próxima reportagem, que sei que está para breve. Muito obrigada. Um grande aplauso para a Ana.